a fonte invisível da verdadeira riqueza. Tudo o que é visível nasceu do invisível. O ouro, o poder, as ideias, tudo isso brota de um lugar que os olhos não podem enxergar, mas o espírito pode sentir. Durante anos, investiguei o segredo dos homens mais ricos do mundo. Mas foi apenas quando comecei a observar a vida por uma lente espiritual que compreendi. A mente é poderosa, mas o espírito é a fonte. A mente pode criar riquezas. O espírito, se guiado por Deus, a sustenta. Não me entenda mal. Estou falando de um Deus que responde ao chamado da fé, do trabalho honesto e do propósito alinhado com o bem. O Deus que sussurra ao coração dos determinados: vai, porque eu sou contigo. Você pode até conquistar fortunas com ambição, mas só será verdadeiramente rico se o seu coração estiver ancorado nele. A oração é uma conexão direta com o Criador do universo, e quando você junta fé com ação, o céu se move a seu favor. Tudo o que a mente pode conceber e o coração pode crer, sustentado pela fé em Deus, pode se tornar real. Mas aqui está o ponto. Não busque a riqueza apenas para si. Busque ser um canal, um servo fiel que recebe e multiplica. Este é o verdadeiro segredo dos homens que prosperam com paz. Eles não andam sozinhos. Eles andam com Deus. Agora me diga nos comentários: você já pediu a Deus sabedoria para enriquecer com propósito? Coloque "eu creio" se você acredita que riqueza e fé podem caminhar juntas. O propósito, a chave que abre as portas do céu. A maioria das pessoas quer dinheiro. Poucos querem propósito. Mas aqui está uma verdade que aprendi com os mestres da vida e da fé. Deus não abençoa a ganância. Ele abençoa o propósito. Quando olhei para os grandes homens da história, percebi algo que não está nos livros, mas que a vida me ensinou. Toda a riqueza que permanece está ancorada em um propósito maior do que o próprio homem. Propósito é o mapa que liga sua mente à vontade de Deus. E quando essa conexão acontece, portas se abrem, caminhos se alinham e até os impossíveis se dobram. Porque agora, você não está apenas desejando riquezas, você está cumprindo uma missão. Muitos trabalham duro, mas não saem do lugar. Sabe por quê? Porque correm atrás de dinheiro como um fim, não como um meio. O dinheiro nunca será o destino. Ele é a carruagem. E só faz sentido quando você sabe para onde está indo. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso não é poesia. É uma fórmula. Uma chave espiritual que abre cofres invisíveis. Quando você busca o reino cuida da sua busca. A visão. Deus primeiro. Te dá no invisível antes que Deus te entregue nas mãos. Ele entrega nos olhos. Todo homem verdadeiramente rico que entrevistei, sem exceção, viu primeiro com a visão da fé. Eles não apenas sonharam com riquezas, viram com os olhos da alma. E o que viram era maior do que dinheiro. Era uma missão, uma imagem clara do futuro, onde sua vida tinha significado. Deus trabalha com visão. Ele mostrou a terra prometida a Moisés antes mesmo de libertar o povo. Ele deu a José sonhos enquanto ele ainda era escravo. Ele te dará direção antes de te dar provisão. Porque é a visão que testa o teu coração. Você diz que quer prosperar, mas consegue ver o que faria com a prosperidade? Não apenas comprar, mas transformar, alimentar, curar, libertar. A visão que Deus te dá não serve só para você, ela serve ao mundo. Muitos ficam esperando sinais, mas esquecem que Deus fala primeiro no invisível. E quem não é fiel ao que vê por dentro, nunca tocará o que há por fora. Se você enxerga o futuro com fé, começa a agir como quem já o possui. E aí o céu se move, porque Deus honra quem anda por fé, não por vista. Agora comente, qual é a visão que arde no seu coração? Se ela ainda estiver se formando, escreva "eu creio no invisível". E continue comigo nesse despertar. Fé com ação. O céu só move quem anda. Conheci muitos homens com grandes sonhos. Conheci poucos com grandes decisões. A maioria dizia, estou esperando em Deus. Mas quando olhei de perto, percebi que não estavam esperando, estavam parados. Porque Deus
não abençoa a inércia. Ele abençoa o movimento. A fé é um princípio divino, mas é a ação que ativa esse princípio. Você pode orar, jejuar, declarar, mas se não agir, sua fé é estéril. A Bíblia é clara. A fé sem obras é morta. Isso não é uma crítica, é um aviso. Entendi isso quando estudei os homens que construíram impérios com as próprias mãos. Eles não apenas acreditavam em um futuro melhor. Eles trabalhavam como se tudo dependesse deles, mas oravam como se tudo dependesse de Deus. Essa é a chave. Equilíbrio. Deus te dá a direção, mas não carrega você no colo até a promessa. Ele ilumina o caminho, mas é você quem caminha. O céu age quando você age. Milagres acontecem quando você planta sementes, mesmo sem saber se vai chover. Porque fé não é certeza do agora, é convicção do que ainda não se vê. O sacrifício. Toda colheita começa com uma renúncia. Ouça com atenção. Ninguém prospera de verdade sem sacrificar alguma coisa. Toda colheita exige uma semente, e toda semente exige que algo morra para que algo maior nasça. Os homens que entrevistei e que verdadeiramente venceram na vida, financeiramente, espiritualmente e emocionalmente, foram homens que entenderam o valor do sacrifício. Eles abriram mão do conforto, negaram prazeres passageiros, enfrentaram o silêncio, a solidão, o cansaço, mas mantiveram os olhos firmes na promessa. A Bíblia está repleta disso. Abraão sacrificou o seu filho em obediência, e foi ali que Deus proveu. Moisés sacrificou a glória do Egito. Jesus mas deu tudo, porque o reino de Deus só avança quando alguém decide pagar o preço. E aqui está o segredo. O sacrifício nunca é perda. É investimento invisível. Enquanto o mundo diz curta a vida, o sábio diz plante hoje para colher amanhã. Você pode ter tudo o que deseja, mas não tudo ao mesmo tempo. Vai precisar renunciar à distração, ao medo, à opinião dos outros, à pressa. Só colhe grande quem planta profundo. A ponte entre a promessa e a prosperidade. Muitos ouvem a promessa de Deus, mas poucos alcançam a prosperidade. Sabe por quê? Porque entre a promessa e a realização existe uma ponte, e o nome dessa ponte é disciplina. A disciplina é a ferramenta dos escolhidos. É o aço que fortalece a mente, o freio que segura o impulso, a chama que mantém a visão acesa quando tudo parece escuro. Você pode ter a promessa, a fé e até a oportunidade, mas sem disciplina tudo desmorona, porque Deus entrega a visão, mas testa o caráter. Os homens que admirei na minha jornada não eram os mais inteligentes, eram os mais consistentes. Eles oravam todos os dias, trabalhavam mesmo quando não tinham vontade, estudavam quando os outros dormiam, renunciavam quando ninguém via. A disciplina é espiritual. É como um culto silencioso à promessa de Deus. Cada hábito bom é uma oração sem palavras. Cada escolha certa, um ato de fé. E aqui está o segredo. Disciplina também é proteção. Ela te livra dos atalhos que te afastam da missão. Te impede de ser escravo das emoções. Te mantém focado enquanto o mundo te distrai. Quer prosperar com Deus? Construa a rotina antes de querer a recompensa. Autoridade espiritual. O poder que abre portas invisíveis. Riqueza verdadeira não é só dinheiro. É influência, respeito e, acima de tudo, autoridade espiritual. O homem que carrega a autoridade espiritual não precisa se impor. Ele inspira. Sua presença carrega peso. Suas palavras cortam como espada. Seus passos movem o ambiente. Mas aqui está o segredo. A autoridade não se compra, se conquista. E ela começa no secreto, quando ninguém vê, mas Deus observa. A autoridade espiritual nasce da obediência, da fidelidade no pouco, da humildade diante de Deus. Não é um título, é um testemunho. Não é gritaria, é consistência. Não é aparência, é essência. Jesus não tinha coroa, mas tinha autoridade. E os próprios demônios reconheciam isso. Porque quando você anda alinhado com o céu, até o inferno te respeita. Muitos querem influência, mas não querem responsabilidade. Querem prosperidade, mas não querem postura. Querem receber de Deus, mas não querem se submeter a Ele. Quer prosperar com firmeza? Assuma sua posição espiritual. A autoridade é dada a quem serve, não a quem se exalta.
E quando você se alinha com o propósito, o favor de Deus se manifesta e ninguém consegue te parar. Comente abaixo. Você quer andar com autoridade? Escreva "Eu me alinho com Deus" e declare hoje que sua vida será marcada por respeito, poder e propósito. Generosidade. A estratégia de Deus para multiplicar. Se existe uma lei que nunca falha no reino de Deus, é esta: quem planta, colhe. E quem planta com generosidade, colhe em abundância. Os homens mais prósperos que entrevistei ao longo da vida tinham algo em comum. Não eram apenas ricos, eram generosos. E sabe o que é mais curioso? Muitos deles começaram a prosperar depois que começaram a doar. Isso parece ilógico à mente natural, mas faz sentido no espírito. Deus não multiplica o que você retém. Ele multiplica o que você entrega. Generosidade é mais do que caridade. É um ato de fé. É dizer com suas ações: eu confio tanto em Deus que não tenho medo de deixar ir. E esse tipo de fé move o céu. O mundo diz: acumule. Deus diz: compartilhe. O mundo ensina: proteja o que é seu. Deus ensina: liberte o que está nas suas mãos, para que eu libere o que está nas minhas. E aqui está o segredo. Quanto mais você se torna um canal, mais ele flui por você. O dinheiro vem, a influência cresce, as oportunidades se multiplicam, porque você não é um fim, é um meio. E Deus prospera quem ele pode usar. O silêncio. A arma invisível dos homens guiados por Deus. Em um mundo barulhento, onde todos querem ser ouvidos, há um segredo que poucos conhecem. O verdadeiro poder nasce no silêncio. Os homens mais sábios que conheci não falavam demais. Eles ouviam mais do que respondiam. E sabe por quê? Porque eles sabiam que a voz de Deus não grita, ela sussurra. A intimidade com Deus é forjada no secreto, quando você desliga o mundo e se conecta com o alto. É no silêncio que você ouve direções, recebe discernimento, restaura forças. O silêncio não é ausência, é presença daquilo que é eterno. Quantos planos você já perdeu por agir no impulso? Quantas decisões você tomou no barulho da ansiedade? Pois escute bem, o homem que aprende a ouvir a Deus não será guiado pelos homens. No silêncio, Deus revela o que o dinheiro não compra: paz, convicção, visão e direção. Ele te mostra qual caminho seguir, o que calar, o que liberar e principalmente quando esperar. E aqui está o segredo: o silêncio estratégico te torna inabalável. Porque quem é guiado por Deus não precisa se justificar, não precisa provar nada. Ele apenas faz, no tempo certo, com a força certa. Confiança plena, a chave final para a liberdade e a abundância. Depois de tudo o que vivi, estudei e observei, cheguei a uma verdade inegociável. Quem confia plenamente em Deus nunca será envergonhado. A confiança é o estágio mais alto da fé. É quando você não apenas acredita em Deus, você descansa nele, mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo quando tudo ao redor grita: desista. Muitos querem a bênção, mas ainda duvidam do abençoador. Querem o favor, mas ainda se apoiam na força do próprio braço. E é por isso que vivem cansados, frustrados, presos no medo. A verdadeira liberdade começa quando você entrega o controle. Quando você diz: Senhor, eu fiz a minha parte. Agora eu confio que tu farás a tua. Isso não é fraqueza, é maturidade espiritual. É essa entrega que destrava o céu, que libera o invisível, que acelera o que parecia travado. Os homens que deixaram marcas na história foram aqueles que se colocaram inteiramente nas mãos de Deus. Eles entenderam: a fé constrói, mas a confiança sustenta. E aqui está o segredo: confiança gera paz. E paz é o ambiente onde Deus trabalha. Quando você confia, não se desespera, não se compara, não recua. Você caminha com firmeza, porque sabe que o seu provedor é fiel. Comente agora: você está pronto para confiar 100% em Deus? Escreva "Eu confio totalmente" e declare que sua vida, seus negócios e seus sonhos estão nas mãos certas.